Bom, vamos falar então sobre as finanças públicas do Brasil na década de 80. Conforme nós vimos, a década de 60 e de 70, elas foram décadas caracterizadas pelo crescente descontrole fiscal. A presença de três fatores: da conta-movimento, da liberdade de emissão de títulos do Banco Central através da Lei Complementar número 12 e a superposição de áreas de competência entre os diferentes entes que compõem o setor público, resultaram em uma situação de descontrole fiscal. Bom, então, a década de 80, ela demarca o início do processo de saneamento das contas públicas. Por quê? Porque em 79 nós temos o segundo choque do petróleo. Então, vamos ver aqui, em 73 nós temos o primeiro choque do petróleo. Já em 1979, nós observamos o segundo choque do petróleo. O Brasil ele reagiu ao primeiro choque do petróleo através da adoção de um plano de desenvolvimento econômico do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico. Resultado: transformação da estrutura produtiva, mas endividamento externo. Então vejam, este processo de transformação da estrutura produtiva ele é acompanhado por um crescente endividamento externo. A taxas de juros flutuantes. Em 1979 ocorre o segundo choque do petróleo e ocorre também o aumento na taxa de juros dos Estados Unidos. Resultado: crise de liquidez mundial. Vejam, se o Brasil ele tinha contraído todo o endividamento externo a taxas de juros flutuantes, agora, com o aumento da taxa de juros internacional e com a crise de liquidez mundial, o Brasil entra em uma situação na chamada crise da dívida. Ele não consegue fazer frente aos compromissos assumidos de tal forma que é obrigado a recorrer ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, para pedir ajuda. Este é o contexto da década de 80. É neste contexto que vão ser realizadas diversas modificações, vão ser adotadas diversas medidas com o objetivo de sanear as contas públicas do Brasil. Qual que é o problema que nós temos aqui? O Brasil ele não tinha métricas de acompanhamento. Então nós observamos o FMI, quando ele veio para o Brasil, ele propõe a criação de métricas de acompanhamento das finanças públicas. Por quê? Porque o governo ele não conseguia, simplesmente não conseguia saber qual era a situação fiscal. Ele não sabia se ele estava tendo superávit ou se ele estava tendo déficit.
De tal forma, bom, resumindo, quando os técnicos do FMI vieram para o Brasil, eles imaginavam que a situação estava ruim. No entanto, eles nunca foram capazes de imaginar que a situação estava tão ruim quanto estava conforme descobriram quando chegaram no Brasil. Por quê? Porque as finanças públicas do Brasil eram um colapso total. O Brasil vivia uma situação de total descontrole fiscal. E esse descontrole fiscal, ele era acompanhado por um total desconhecimento da real situação fiscal do governo. De tal forma que o governo ele simplesmente não conseguia saber qual que era a situação das suas finanças públicas. Pior ainda, além de não conhecer a situação das suas finanças públicas, este governo ele não tinha instrumentos de aferição e de controle dessas finanças públicas. Então vejam, nós estamos falando aqui de duas coisas completamente distintas. Uma coisa são métricas de acompanhamento, ou seja, é a capacidade do governo de saber como se encontra a sua situação fiscal. Outra coisa completamente distinta é o estabelecimento de instrumentos de acompanhamento, de instrumentos que podem ser utilizados para reversão da situação fiscal. O Brasil ele simplesmente não tinha nenhum instrumento de acompanhamento das contas públicas. Na verdade, o que nós tínhamos no Brasil? O governo público, o governo federal, ele era constituído por diferentes entes. Por exemplo, tinha o Banco do Brasil, tinham as empresas estatais, tinha, digamos, a Caixa Econômica Federal. Ou seja, o governo tinha os diferentes ministérios, as diferentes autarquias, de tal forma que esses agentes eles tinham liberdade. Cada um desses agentes conduzia a sua casa, por assim dizer, do modo que bem entendia, não existindo um controle central das ações realizadas por este agente. Assim, se a situação fiscal do governo se encontrava em deterioração, por exemplo, se nós chegássemos no mês de junho e descobríssemos que esse governo ele não iria conseguir fechar as suas contas no azul, simplesmente não existia nenhum instrumento que permitisse reverter essa situação. O governo, ele simplesmente, como que cada um desses entes era autônomo, tomava as suas decisões e definia suas políticas de forma própria, o governo ele simplesmente não tinha controle sobre as políticas, sobre as medidas, sobre as ações adotadas por esses diferentes entes. Ou seja, faltavam instrumentos, faltava uma subordinação dos diferentes entes às decisões centrais. Em outras palavras, nós podemos utilizar uma analogia aqui entre um avião que se encontra em queda livre. Qual que é o problema? Então vejam, nós temos aqui o nosso aviãozinho, ele está em queda livre. Qual que é o primeiro desafio? É saber da situação atual deste avião. Ou seja, é a presença de instrumentos de mensuração que possibilitem identificar a situação atual. Se este avião ele está voando bem, se ele está tendo uma pane no seu motor, se ele está caindo. Este é o primeiro grande desafio, é conseguir desenvolver instrumentos, métricas que possibilitem o acompanhamento da situação, no caso deste avião, equivalente no caso
a situação fiscal deste governo. Qual que é o segundo desafio? Reversão. Então veja, é a presença de algum botão, de algum instrumento que possa ser adotado, que possa ser ativado para reverter essa situação. No caso do nosso avião, nós temos este avião que ele está em queda livre. Uma vez que foi identificado, através de diferentes instrumentos, que este avião está caindo, é preciso que haja algum botão que possa ser apertado de modo a reverter a situação deste avião e fazer com que ele volte a uma situação de normalidade, a uma situação de voo tranquilo. O governo ele simplesmente não tinha esses instrumentos. Caso o presidente do país identificasse que a situação do país estava se deteriorando, o presidente ele simplesmente não contava com equipamentos que pudessem ser apertados, ele não contava com mecanismos que possibilitassem reverter a sua situação. Então vejam, esta é da realidade do início da década de 80. Havia uma grande incerteza sobre o montante de endividamento, sobre o nível de descontrole fiscal. O governo não sabia qual era a sua situação fiscal real. Existia uma dificuldade imensa de mensuração dessa situação fiscal e existia uma ausência de estatísticas fiscais oficiais, inclusive compatíveis em nível internacional. Mais do que isso, sequer existe um consenso de que o governo deve zelar pelo ajuste fiscal. Na verdade, qual que é o consenso que existe entre os políticos? Os políticos argumentavam, não, importante é realizar investimentos. E promover o crescimento da economia. Por quê? Tudo bem. Esses investimentos, eles vão gerar uma queda uma situação fiscal deficitária no período atual. Por exemplo, o governo ele vai realizar uma grande obra e isso vai fazer com que ele gaste um montante superior à sua arrecadação. No entanto, num período futuro, este gasto realizado ele vai resultar em aumento na capacidade de arrecadação do próprio governo, de tal forma que um déficit no período atual se justifica porque ele vai ser compensado por um aumento no superávit futuro. Ou seja, não existia entre os políticos um consenso sobre a importância de um ajuste fiscal. Muito pelo contrário, os políticos não consideravam a realização de um ajuste fiscal como uma medida realmente necessária. Tanto isso é verdade que, conforme o FMI veio para o Brasil, por muito tempo o governo brasileiro ficou embromando, ficou enrolando o FMI, tentando obter os recursos sem realizar um conjunto mais rigoroso de medidas de saneamento nas contas públicas. Então vejam, não existia um consenso no setor público sobre a importância do equilíbrio das contas públicas, sendo que a opinião pública compartilhava disso. Não, importante é realizar investimentos, é fazer obras públicas. Essas obras públicas elas podem ser financiadas através do endividamento público. O governo não precisa ter compromisso com a situação fiscal, com equilíbrio fiscal. Então vejam, aqui qual que é o desafio enfrentado pelo governo? O FMI queria utilizar o déficit nominal como indicador oficial do governo. Como nós sabemos, o déficit nominal, ele olha para a situação fiscal corrente e também olha se o governo está conseguindo pagar os juros da sua dívida.
O FMI ele queria utilizar esse indicador. Qual que foi o ganho obtido pelo governo brasileiro? Foi a utilização do indicador oficial, como indicador oficial do déficit operacional. Por quê? Porque o Brasil ele estava em uma situação de aceleração da inflação. Aqui, a taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real mais a inflação. Como que a inflação estava se acelerando neste período, o déficit nominal ele era distorcido. Por quê? Porque o indicador de déficit nominal, este componente referente ao pagamento da dívida pública, seria ascendente de tal forma que não existia esforço fiscal que fosse realizado por este governo que conseguisse fazer com que esse indicador permanecesse estável ou decrescente. Em outras palavras, por causa do aumento da inflação, esse indicador ele era ascendente. Após muito dialogar com a FMI, o governo brasileiro conseguiu fazer com que o déficit operacional passasse a ser o indicador oficial, sendo divulgado também o déficit nominal. Tá, tudo bem. Então o governo ele adotou o déficit operacional como indicador oficial e a partir daí foram apenas maravilhas, todos os problemas do Brasil estavam resolvidos, agora o Brasil já contava com o indicador oficial de déficit, já contava com o indicador que possibilitava o acompanhamento das suas contas públicas. Quem dera a realidade fosse simples assim, meus queridos alunos. Por quê? Porque uma vez instituído o indicador, o país ainda apresentava muitos problemas. Esse indicador construído, ele não era confiável, devido a diferentes problemas, quais sejam defasagem da informação, as informações prestadas. Então vejam, qual que era o problema aqui? Nós estamos falando de levantamento de informações em um período de inflação elevada. O que acontecia? O indicador, por exemplo, tinha indicadores, contas públicas que eram mensuradas nos meses, digamos, de janeiro. Outra conta pública, ela era mensurada, um outro gasto do governo, no mês de dezembro. Ambas essas contas públicas, elas entravam no indicador de déficit, no indicador de déficit operacional, de déficit nominal, sem considerar o efeito da inflação. Assim, um gasto de 10 mil no começo do ano era comparado de modo equivalente a um gasto de 10 mil no final do ano. Se a inflação neste ano foi de 60%, isso significa que, no mínimo, este gasto de 10 mil no começo aqui do ano, em janeiro, no final do ano, o que aconteceu? Ele foi corroído pela inflação, de tal forma que ele equivale apenas a 4 mil. Este é do problema. Como que os resultados eles não eram corrigidos pela inflação, eles ficavam completamente distorcidos. O indicador criado, existia um indicador, mas ele não era confiável. Este é um problema. Outro problema é que o levantamento destes dados, dados de gastos do governo, demanda um elevado esforço de tabulação. Consequência, esse esforço de tabulação demanda tempo. Vejam, como que o governo ele nunca tinha feito o levantamento desses dados, existe todo um processo de aprendizagem envolvido no levantamento dos dados, de tal forma que inicialmente levava tempo para construir esse indicador.
Por exemplo, o governo ele só conseguia saber da sua situação fiscal lá do mês de março em dezembro. Consequência, caso fosse identificado que lá no mês de março, no mês de maio, a situação do governo era deficitária, não existia mais nada que poderia ser feito para reverter essa situação. Outro ponto importante, irregularidade dos dados. Tinham dados que eram divulgados mês sim, mês não. Por exemplo, gasto com saúde, gasto, digamos, com infraestrutura. Tinha meses que ele era divulgado, que ele se encontrava no indicador de déficit, tinha outros meses que não se encontrava. Então vejam, essa irregularidade dos dados contribuía para a falta de confiabilidade no indicador desenvolvido. Consequência, revisões frequentes do indicador. Assim, por exemplo, o indicador divulgado no final do ano, no próximo ano ele passava por diversas revisões, de tal forma que o resultado final era completamente distinto da estatística inicial divulgada pelo governo. Então vejam, na verdade o que nós observamos aqui? O Brasil ele precisou passar por um longo período de aprendizagem. Ele precisou passar por um período um período que foi necessário para que o governo aprendesse qual a melhor forma de mensuração dos seus gastos, para que este governo aprendesse a levantar os dados de forma mais eficiente, para que os diferentes entes que compõem o governo realizassem a disponibilização dos seus dados com prestatividade, de forma contemporânea. Este é um processo que demandou tempo, foi um processo que não aconteceu da noite para o dia. Consequência, apesar do indicador de situação fiscal ter sido proposto, ter sido desenvolvido na década de 80, apenas na década de 90, os dados divulgados começaram a ser confiáveis. Com isso, com o indicador de déficit operacional, nós vencemos o primeiro desafio, qual seja, a construção de um indicador que permite mensurar a situação das finanças públicas. O que nos falta ainda é um indicador que a realização de reformas que possibilitem que o governo tenha um controle sobre a sua situação fiscal. Ou seja, uma vez que o governo identificou uma situação de crescente descontrole fiscal, é preciso que haja algum botão que este governo possa apertar de modo a reverter essa situação. Este tema nós vamos discutir de forma mais detalhada na próxima aula.